Olá, meus amados, a paz do Senhor. É um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez com você. E hoje estamos aqui para trazer o subsídio da lição de número 6. Eu quero poder contar aí com o seu apoio, com a sua curtida, contar aí com o seu comentário, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, a sua igreja, a sua classe da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a abrangência universal da salvação. É a lição do dia 5 de novembro de 2017. E o nosso texto áureo, ele diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E a verdade prática nos diz: a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal, pois os que o aceitarem em todo tempo e lugar serão salvos pela graça de Deus. E a nossa leitura bíblica se encontra em João capítulo 3, versos 16 a 18 e 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6. Meus caros professores, nós temos o objetivo nessa lição de mostrar que a salvação em Jesus Cristo é de abrangência universal. Então a salvação em Jesus alcança a todos. É tão eficaz que foi completada de uma vez por todas pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente por intermédio de Jesus, como falamos na lição passada, através da redenção do sacrifício vicário de Jesus, o sacrifício tão perfeito, é que nós temos condição de estar livre das trevas e vivendo na luz, que é o Senhor nosso Deus. O primeiro tópico da nossa lição, ele nos diz que o que é a obra expiatória de Cristo. Faz para nós uma pergunta. Então, primeiro nós precisamos ver a necessidade da expiação. Então, nós podemos ver que o homem estava precisando dessa expiação. Então, vamos ver, com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou de falta cometida. O homem havia cometido a falta. Então, foi isso que aconteceu conosco, por intermédio da obra expiatória de Cristo. Ele se tornou necessário porque o pecado atingiu a humanidade e a criação de um modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. Precisou claramente da intervenção de Deus. Nós vemos que ali Adão procurou a sua maneira de se cobrir, de se esconder, de ocultar a vergonha da sua nudez, mas não conseguiu. Então Deus chegou, interviu, imolando um cordeiro. Então ele já estava prefigurando essa obra de Cristo, que seria a expiação do pecado, ou tirar a vergonha do ser humano. Então foi ali na cruz que Jesus fez essa obra expiatória, esse sacrifício expiatório, substituindo o homem pecador, sendo o Cordeiro justo de Deus que pagou o preço em nosso lugar. Por quê? A abrangência do pecado, ela é universal. As Escrituras mostram que todos pecaram e que foi por isso que foram afastados da presença de Deus, que todos precisavam da glória de Deus. O problema do pecado é tão sério, a sua abrangência é tão grande, que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus. Então foi construída uma barreira de separação, foi construída, como já falamos, uma barreira de inimizade entre Deus e o homem. Então assim também a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais, como degradação ambiental, poluição, destruições. Então a própria natureza, como diz a palavra de Deus, ela geme aguardando a restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. Ou seja, quando o homem for realmente redimido de uma vez por todas, tirado aqui do poder do pecado desse mundo, aí sim até a própria natureza será restaurada. Então falemos um pouquinho sobre também a expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado. E assim o homem é liberto de uma vez por todas, pronto então para servir a Deus de uma forma plena e perfeita. O segundo tópico dessa lição nos fala o alcance da obra expiatória de Cristo.
Primeiro vamos falar sobre a impossibilidade humana. Toda a tentativa do homem de manter-se puro, sem pecado e por esforço próprio fracassou. O homem não conseguiu de maneira nenhuma manter-se longe do pecado. Todos os sacrifícios que o homem fazia apenas vislumbrava o que viria por intermédio da morte de Cristo. Então as Escrituras mostram que a lei é incapaz de justificar o homem diante de Deus. A lei foi apenas um aio, ou seja, um orientador, um paidagogos, como diz no grego, para levar o homem, para conduzir o homem até Cristo, que é o Cordeiro de Deus que veio para realmente expiar o pecado do homem. Então somente o Senhor Jesus pode resolver esse problema do pecado. Então Cristo, ele ocupou o lugar do pecador. A expiação aponta para o grande amor de Cristo para com o pecador. O nosso Senhor supriu a necessidade de reconciliação do ser humano com o Pai de uma maneira tão significativa, um amor tão imenso, que ele deu a si mesmo em oferta expiatória. Ou seja, ele se entregou, deu a vida para morrer mesmo em nosso lugar, onde nós deveríamos morrer. Esse foi o sacrifício vicário, ou seja, a morte vicária de Cristo, que veio para nos trazer esse resgate completo. Essa foi a ocupação de Cristo no lugar do pecador. E ela teve um alcance universal, essa obra expiatória de Cristo. Ela alcançou todos os homens. Ela envolve os homens de todos os lugares, de todas as épocas, em espírito, alma e corpo. Ela alcança o mundo inteiro. Que além de ser por meio da expiação de Cristo que é garantida a redenção, a reconciliação, a justificação e a adoção e o perdão dos pecadores. Assim, convém destacar que essa tão grande salvação precisa ser aceita pela fé para se tornar efetiva. E o nosso terceiro tópico, ele nos fala sobre Cristo oferece salvação a todo mundo. Perdão, libertação e cura. O maior resultado da salvação operada por Jesus é o perdão dos pecados e a reconciliação do pecador com Deus. Ainda por meio da salvação de Cristo, Deus se faz presente na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos, no anúncio do Evangelho aos pobres, na libertação do ser humano de várias opressões que o assolam e na chegada do reino de Deus. Como nós podemos dizer na oração do Pai Nosso, venha o teu reino a nós. A salvação é para todo mundo. A Bíblia afirma que a salvação está ao alcance de todas as pessoas, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, por meio da fé e do arrependimento de coração. Essa oferta de salvação é a evidência de que o reino de Deus chegou aos corações das pessoas que outrora viviam cativas, cegas e oprimidas, mas que agora, para a glória de Deus, são livres por causa do Evangelho da salvação. Então, é uma responsabilidade nossa como cristãos, né? Existe uma grande responsabilidade para nós que já fomos alcançados pela salvação de Cristo para levar essa mensagem. Uma das mais importantes responsabilidades é o compromisso de compartilhar o Evangelho por intermédio do ID de Jesus. Nós precisamos evangelizar, discipular as pessoas, as que participam do nosso ciclo de contatos, sejam esses contatos reais ou virtuais. Nós temos o compromisso de levar essa mensagem às pessoas que precisam. Nós precisamos investir em missões, as igrejas precisam investir em missões, investir em obras sociais para alcançar as pessoas necessitadas. Concluindo, meus amados, a salvação que Cristo nos oferece é tão abrangente que, além de uma experiência espiritual, primordial e libertadora da pessoa, traz consigo implicações de ordem cultural e social que vão muito além do indivíduo e se estendem por toda a ordem de coisas criadas. Em Cristo, Deus ofereceu salvação a todo o mundo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.